Hoje eu quero falar sobre o preço da presença de Deus. Você não pode comprar a presença de Deus com prata, com ouro, com dízimo, com oferta. Não se compra com coisas aqui dessa terra. A presença de Deus, ela tem um preço. E o preço é o teu coração. Para termos a presença de Deus, devemos entregar o nosso coração. Essa é a oferta. Esse é o sacrifício. E pode parecer algo simples, quando não é. Porque o nosso coração, ele põe tudo a perder quando ele não está alinhado com a vontade e o propósito de Deus. Podemos estar adorando em uma reunião, com nossas mãos levantadas, junto com o coro de vozes, e com o nosso coração totalmente contaminado e afastado da presença de Deus. Quando Deus ele nos vê, a primeira coisa que Ele faz é esquadrinhar o nosso coração. Ele não quer ver teu talento, Ele não quer ver o que você pode fazer para Ele, Ele só quer ver o teu coração. Ninguém engana Deus no coração. Você pode enganar da boca para fora. Você pode passar a conversa no pastor, você pode passar a conversa na pastora, nos seus líderes, mas não há como passar a conversa em Deus que tudo vê o coração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 23, verso 26, se você puder me acompanhar, por gentileza. Provérbios 23, verso 26. Diz assim: Filho meu, dá-me o teu coração, e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. Filho meu, dá-me o teu coração. Filha minha, dá-me o teu coração. É o que Deus pede, o nosso coração. Ele não pede o nosso trabalho para Ele, sem antes a entrega do coração. Essa é a maior oferta que nós podemos dar a Deus. Essa é a primícia das primícias. Dar o coração, entregar o coração a Deus. Quando a Bíblia diz muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, é porque Deus faz o apelo ao mundo, mas Ele escolhe os corações. Nós sabemos que as pessoas vêm a Deus por aquilo que Deus pode dar. As pessoas vêm a Deus muitas vezes para um descargo de consciência. E elas pensam em que vantagem podem ter vindo a Deus. No entanto, o que Deus espera de todos nós é uma entrega de coração.
Em 1 Samuel capítulo 16, do verso 6 ao 7, nos fala com muita clareza a maneira como Deus, Ele escolhe alguém. No verso 6 e 7 diz: E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E está aí aonde Deus olha. Deus não vê como o homem vê. Deus não quer saber se você canta bonito, se você prega bonito, se você ajuda muito a igreja, como você se veste, como você fala bem. Ele só quer o teu coração. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. É por isso que a Bíblia alerta muito sobre o coração. Em Provérbios 4:23 diz: Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se o teu coração estiver contaminado, se o rancor habita ali, se o ódio habita ali, se a maldade habita ali, logo as saídas da vida estarão trancadas. Sua vida não irá fluir como deveria, porque o coração está cheio de amargura, de raiva, de ressentimentos, de lembranças más, de egoísmo. Algumas pessoas perguntam a Deus: por que minhas orações o Senhor não responde? É o questionamento delas, elas questionam diante de Deus isso. Deus deve ter um bom motivo para não responder algumas orações. Quando Deus vê você ajoelhado ou vê você pedindo, antes de Ele dar qualquer resposta, Ele analisa o teu coração. Ele analisa o meu coração. É a primeira coisa que aparece diante de Deus. Não é a sua necessidade, não é a dor que você está sentindo, não é a aflição que você está passando ou a pressão que os outros estão fazendo em cima de você. É a primeira coisa que aparece, é o coração, o teu coração, o meu. É isso que Deus vê. Nosso coração está diante de Deus? Ou estamos ali naquela oração, repetindo como um mantra, aquelas palavras, já é algo ensaiado, robotizado. Deus se agrada de um coração, é de alguém que chegue diante dele com o coração. Eu já vi gente muito boa, querendo servir a Deus, muito talentosa, mas com um coração errado. E por ter um coração errado, eles não passaram para a próxima fase com Deus. Seu coração estava todo contaminado, todo cheio de orgulho, segundas intenções, falsidade. E há alguns pontos a nós considerarmos. O segundo ponto, além do coração, que você vai receber de Deus um pedido. Deus vai pedir a você, além do seu coração, é escutar e obedecer a Ele. Quando Elias recebeu a direção de ir até a casa de Eliseu,
Eliseu estava arando com a junta de bois a sua terra. E Elias diz a ele: o Senhor te escolheu, Eliseu, me acompanhe. Eliseu sabia que iria herdar o ministério de Elias. E ele disse: primeiro, deixa-me despedir dos meus pais. E Elias não o permitiu. A Bíblia diz que Eliseu então queima a sua junta de bois, para que ele não tivesse como olhar para trás mais. A nossa pronto obediência aos pedidos de Deus fazem a diferença no acesso à presença. Deus quer alguém que não seja convencido todas as vezes a obedecer, mas alguém que seja pronto para já de obedecer. Deus mandar e ele ter o coração já obediente, quebrantado, não para questionar a Deus. Há muitas pessoas questionadoras, elas questionam a Deus. Não seja questionador, seja o tipo de coração pronto, obediente. Que Deus, Ele pede algo para você e você automaticamente diz: sim, Senhor. Você não pode ser difícil aos pedidos de Deus. O que Deus fala ao seu coração, mova-se. Se Ele pedir mais tempo de oração, então ore. Se Ele pedir para você atravessar a rua e abraçar alguém, vá lá e abrace. Seja alguém sensível a obedecer a Deus, aos anseios de Deus. O salmista no Salmos 42, ele diz: assim como a corça anseia, suspira pelas águas, assim a minha alma, Senhor, anseia por Ti. Ansiar por Deus é, sem Ele pedir, nós irmos, estarmos prontos, estarmos rendidos, estarmos entregues. O terceiro ponto que Deus vai pedir são relacionamentos e amizades que não são da vontade de Deus. Há relacionamentos que Deus vai pedir de você, e você não vai entender o porquê Deus permitiu que aquela amizade se afastasse da sua vida, o porquê que aquela amizade abandonasse você, ou porque Deus não permitiu que aquele namoro desse prosseguimento. Por que Deus falou ao seu coração que não queria mais que você andasse com determinada pessoa, ou frequentasse determinado lugar? Deus vai nos pedir relacionamentos, Deus vai nos pedir amizades. Deus pediu isso a mim. Nos meus primeiros meses de conversão, eu estava caminhando junto com os jovens da igreja. Daí um dia meu coração foi tocado por Deus, e que eu deveria ter uma vida de santidade. E quando Deus me pediu aquilo, no momento eu me afastei. Dentro da própria igreja, me afastei da juventude da igreja. E por que eu fiz isso? Porque Deus estava me separando para buscá-lo mais, aonde eu não poderia andar no mesmo caminho que eles. Isso que eles estavam dentro da igreja. Eu entendo que quando Deus pede algo a você, não importa se tem más influências ao seu redor, ou se tem maus testemunhos ao seu redor, ou se há coisas erradas ao seu redor, o seu comprometimento maior é com Deus. E eu peguei isso para a minha vida, eu entendi isso naquela época, que eu tinha um pacto com Deus.
Isso fez com que um dos meus amigos me questionasse. Ele disse assim: o que houve contigo que você não anda mais com nós? Eu não quis dizer para ele que Deus havia falado comigo que era para mim me separar daquela turma, mas eu disse a ele que eu estava bem e que eu continuava amigo deles, mas eles não entenderam. Alguns começaram a me tratar com indiferença. No entanto, eu sabia que aquela indiferença era resultado do meu posicionamento com Deus. Aquilo que você decide abrir mão por amor a Deus, Deus vê e prova teu coração depois disso. Na verdade, Deus está analisando o teu coração. Há algumas coisas que não encaixam mais em você, não encaixa mais para você. Mas não é porque a igreja te exige, não é porque o pastor te deu uma listinha de regras, mas é porque o Espírito Santo está falando ao teu coração. O Espírito Santo está ministrando a você e Ele está dizendo: não é mais essa vida que eu quero para você, vai ter que se apartar, porque eu tenho uma grande obra para ti, e a obra que eu tenho para ti, não podes mais andar como andava antes. Tens que andar agora na minha presença, fazendo a minha vontade, é como eu quero. Quando o Espírito começa a trabalhar na nossa vida dessa forma, dói, machuca, porque a gente se sente sozinho. No entanto, Deus quer substituir. Esse é o tempo de substituição, onde teus amigos antes, eles eram as tuas escoras da vida. Agora eles não serão mais as tuas escoras da vida. Agora quem será o teu refúgio, o teu baluarte, a tua fortaleza? Será o Senhor. E Ele trará amigos genuínos e fiéis à tua vida. Porque esse é o processo de Deus, da maneira como Deus trabalha em nossa vida. O quarto ponto que Deus vai pedir é uma santidade interna. A santidade interna, ela vai refletir no exterior, mas ela primeiro, essa separação acontece dentro de você. Em Jeremias 17:10, se você puder me acompanhar lá, Jeremias 17:10, a presença de Deus é algo tão tremendo em nossa vida, ela traz tanta plenitude. Eu cheguei a uma conclusão na minha vida, que o maior milagre não foi Jesus ter me libertado daqueles demônios que antes me perturbavam. O maior milagre na minha vida não é meus filhos, minha esposa, tudo isso é bênção. Não foi os livramentos que eu tive de morte, ou os livramentos que Deus me deu de relacionamentos, de pessoas, de lugares. O maior milagre que eu recebi, e hoje eu reconheço que é a maior bênção de todas, é a presença de Deus que está na minha vida. Você vai reconhecer que esse realmente é o maior dos maiores milagres e bênçãos que você recebe em sua vida. Quando você recebe a presença de Deus, nunca mais você está só. Quando você recebe a presença de Deus, você é ajustado automaticamente por essa presença. Essa presença corrige você, alerta você, livra você. E ao mesmo tempo, você tem o entendimento que é Deus e você. Emanuel, Deus contigo, a presença contigo. Aquela mesma presença que apenas visitava Moisés e que fazia Moisés ser um líder de uma grande nação.
Aquela presença não estava dentro de Moisés, mas com Jesus foi levantado uma segunda casa, e essa segunda casa somos nós. Nós somos o tabernáculo do Deus vivo, aonde o Espírito Santo, Ele habita, onde você caminha com essa presença na sua vida. E essa presença, quando está em nossa vida, ela transforma tudo ao nosso redor, ela é cheia de vida, ela libera a vida para todas as áreas da tua vida. Se você está aqui depressivo, se você está aqui abatido, ou se você está aflito, essa presença que eu estou testemunhando, ela irá consertar todas as coisas na tua vida. Essa presença irá vir sobre você, irá lhe encher, irá lhe completar. A depressão tem que se render diante da presença de Deus. O medo se rende, a morte se rende. Verso 10 de Jeremias 17 diz: eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Deus esquadrinha o coração, e dá segundo o coração. Aqui está escrito: eu esquadrinho a mente e provo o coração. Deus vai provar o teu coração, para ver se teu coração é um coração como de criança, que crê, que não duvida, que ama a Deus sobre todas as coisas, que coloca Deus acima das suas vontades, acima do seu querer. Quando Jesus, Ele disse aos seus discípulos: deixem vir a mim as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Jesus estava falando, se nós não tivermos o coração de uma criança, rápido em perdoar, amável, que ama apesar dos defeitos, o coração de uma criança não analisa classe social, não analisa roupa de marca. O coração de uma criança é puro. Você pode colocar duas crianças na mesma sala, uma não vai olhar para as roupas da outra, se a roupa é de marca, ou se a roupa é rasgada, ou se a roupa é muito usada. Elas vão brincar, independente da classe social. Uma é rica, a outra é pobre. Para uma criança nada disso importa. Elas vão brincar, vão rir juntas, vão andar de mãos, por causa do coração que ainda não foi contaminado, por causa do coração que ainda não aprendeu as coisas desse mundo. Quando nós viemos a Jesus, nós precisamos passar pelo processo de desintoxicação desse mundo, porque o mundo vê só a aparência. O mundo, ele vê a marca que você usa, ele estabelece o valor que está no seu corpo, ele calcula o que você está usando, o preço das coisas que você está usando. Agora Deus não é assim, e Deus espera que o nosso coração seja como dessa criança, que abrace, que ame, que veja com outros olhos, não aquele coração maldoso, que em tudo vê maldade, que desacredita, que é incrédulo. Mas Jesus disse: o reino dos céus é dessas crianças. É difícil, mas esse é um processo que o Espírito Santo pode fazer em nossa vida. Tirar os excessos que o mundo colocou e mudar o nosso coração. Eu creio que era por isso que Deus amava tanto a Davi.
Muitos questionam tudo o que Davi fez. Davi foi adúltero. Davi foi egoísta. Davi, ele teve um tempo da vida dele que agiu com tanta tolice, tanta tolice, tanto ego, tanto orgulho, mas Deus não o rejeitou, porque Deus via o coração de Davi, e ele, quando Deus te olha, Deus ele vê o fim de todas as coisas, antes de que elas aconteçam. Quando Deus olha para mim, ou quando Deus olha para você, Deus não vê aquela pessoa toda descaracterizada no coração, ou com o coração todo contaminado. Não, Deus já vê um grande pregador, um grande profeta, um grande evangelista, um grande empresário que vai honrar o nome dele. Deus tem olhos para você do seu fim. E Deus via em Davi um coração nobre. É por isso que quando Davi caiu em si, ele deu o devido valor à presença de Deus. Ele disse: Senhor, pode tirar reino, coroa, trono, terras, vitórias militares, honra do meu nome, tira tudo, mas não retira de mim o teu Espírito Santo. Nós precisamos chegar a esse ponto na nossa vida, o ponto que a presença de Deus é a coisa mais importante em nossa vida, até que nada mais importe, mas que a presença de Deus seja honrada, seja reverenciada por todos nós. É isso que Deus está dizendo aqui a muitos de vocês. A coisa mais importante na tua vida não é o que eu tenho para te dar, diz o Senhor, não é o que tu terá nessa vida, não é o teu nome, mas a coisa mais importante, mais preciosa, e que você não pode perder, trocar, negociar por nada, é a minha presença na tua vida. Há gente que teve um problema antes de vir à igreja hoje aqui, e que esse final de semana pensou em desistir de tudo, mas o Senhor está falando contigo: ei, eu te conheço, eu vi a luta que você enfrentou em casa, e você está aqui. E sabe por que você está aqui? Porque eu estou mudando o teu coração, e o teu coração agora está atraído pela minha presença. Você não veio aqui só pelas suas pernas, mas eu te trouxe aqui, estou te cativando, estou te atraindo até mim, diz o Senhor. Você está capturado pela presença do Espírito. Essa presença está mudando a tua vida. E para encerrar essa palavra, o quinto ponto, e esse realmente vai provar o nosso coração. Deus vai pedir que você administre o pouco. Deus vai levar você a algumas conquistas na vida. Vai fazer você passar num concurso. Vai fazer você ser bem sucedido numa coisa. Vai erguer você de alguma forma. E Ele vai observar se você vai amar mais Ele, ou se outras coisas você vai passar a amar e desejar. Deus vai fazer essa observação na sua vida, até Ele ver que nada disso que você conquistou, ou conseguiu, ou esteve, importa verdadeiramente. Mas o que mais importa é a presença de Deus na tua vida. É isso que tem que sobrar. Depois de tudo,
Isso tem que ser o que você deve buscar, tem que ser a primazia da sua vida, porque se você não for fiel ao pouco, Deus não coloca você sobre o muito. Você pensa que já chegou a tudo que Deus tinha para você nessa vida, você está enganado. Ele te entregou o pouco nas tuas mãos, para que tu sejas fiel naquele pouco, para que então Ele confie as maiores a você. Há pessoas que Deus dá uma vírgula para elas, e elas pensam então que já são o rei, quando na verdade o rei é Jesus, e você serve a Jesus, e toda honra e glória pertencem a Jesus. Ele é o Senhor dos senhores. Você pode ter casa, pode ter carro, pode ter dinheiro, nada disso importa. O que mais importa é a presença de Deus na tua vida. E Ele vai provar isso em você. Ele provou isso no coração do jovem rico. O jovem rico dizia que amava a Deus, mas o seu coração estava em outro lugar. Irmão, dinheiro, prestígio, casa, ou seja lá o que for, não é coisa grande. A coisa maior que existe nessa terra não é os bilhões que estão em ações, não são os milhares de reais que podem estar estocados. A coisa mais preciosa que existe nessa terra é a presença de Deus. Essa é a coisa mais importante que existe. Não tem nada, absolutamente nada que você viveu nessa terra, nada que você viveu nesse mundo que importa mais do que a presença de Deus. Ela é a coisa mais preciosa. E a minha pergunta para você é: como está teu coração? Teu coração ainda é de Jesus? Teu coração ainda ama a presença de Deus? É como eu disse, tem um preço para a presença de Deus habitar em sua vida. Mas depois de um tempo, você não considera mais isso como um preço. Você pode declarar como o apóstolo Paulo declarou: eu considero como esterco todas as outras coisas, porque o que eu tenho e o que está por vir na minha vida é incomparavelmente melhor do que todo o sucesso somado a todas as vaidades aqui dessa terra. Salomão foi alguém que experimentou uma sabedoria extrema. Quando alguém é reverenciado por algo especial que possui, o orgulho, ele tenta predominar naquela pessoa. Salomão viveu por muitos anos sendo visitado por reis, presenteado pela rainha de Sabá, fez obras tremendas. Se você ler Eclesiastes, você vai ver o que ele fez. Ele plantou vinhas, ele teve muitos servos, ele trabalhou muito, ele se deu ao vinho, teve várias mulheres, fez tudo o que quis. Só que ele chegou a uma conclusão, aliás, duas conclusões ele chegou. Ele declarou: vaidade de vaidades, na vida tudo é vaidade. E a segunda coisa que ele entendeu, que o fim de todas as coisas é temer a Deus. Às vezes você se suja por um pouco de dinheiro, ou você se suja por um pecado imundo, nojento. A presença de Deus vale mais do que tudo isso. Por isso não troque a presença. Não troque a presença de Deus. Deus está nos alinhando aqui essa noite. Deus está reconectando o teu coração ao coração de Deus. E Ele está dizendo: a minha presença é a coisa mais importante que você tem. Por isso que, por amor a essa presença, você vai largar de algumas coisas. Por amor a essa presença, você vai largar algumas coisas.
Você não vai fazer isso porque o pastor está pregando. Você vai fazer isso porque a presença de Deus está tocando o teu coração. E essa força de vontade que você diz que não tem, você não precisa de maior inspiração do que Deus te acordar todos os dias e estar ali do teu lado. Quantos podem dizer amém?